Mais um Café com o Presidente no ar. Nós estamos aí na última semana do mês de junho, fechando esse semestre legislativo, mas aqui na Câmara Municipal de Campinas tem muito trabalho. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Presidente, a gente vai começar falando um pouquinho de uma reunião recente que aconteceu do Parlamento Metropolitano, em que foi debatido aí um problema que esse problema inclusive foi discutido aqui na Câmara Municipal, mas agora a gente está falando em termos de região metropolitana, que é a questão da adulteração dos combustíveis. Fala para mim, o que foi essa reunião? Deu para tirar alguma resolução depois desse encontro? Sim. Na verdade, essa campanha é uma campanha que iniciou aqui na Câmara, ela foi lançada aqui na Câmara Municipal de Campinas, pelo RECAP, que é o Sindicato dos Postos e Gasolinas de Campinas e região, para combater as fraudes, né, e a adulteração de combustível, que é uma prática que vem crescendo também na nossa região. A campanha visa alertar as pessoas, né, dos riscos que existem em você, de repente, abastecer o seu carro com um combustível adulterado, seja o álcool, a gasolina e até o diesel. Então, o sindicato, percebendo o crescimento, né, dessas fraudes, resolveu assumir essa bandeira, que é corajosa até, que defende o direito do cidadão, né, do consumidor. Mais do que isso, também defende a saúde do trabalhador dos postos de gasolina e também a saúde da população. Porque uma coisa que se tem detectado é a adulteração do combustível com metanol, adicionando no etanol esse produto que é proibido, inclusive, ser utilizado dessa forma, como combustível, né? Que é tóxico, cancerígeno e já tem ocorrências de morte de moradores de rua que ingeriram, beberam, pensando que era etanol, que já seria um absurdo, mas estava também contaminado por metanol. Então, o sindicato procurou a Câmara, nós fizemos o lançamento da campanha aqui, fizemos um debate também bastante interessante com o CIATOX, que é o Centro de Investigação Toxicológica da Unicamp. Que recebe todos esses... Que recebe, né? Assim, os casos de intoxicação são encaminhados para o CIATOX, que faz a análise, e ali ele detectou, né, a presença de metanol em alguns óbitos aqui na nossa região, e isso chamou a atenção. E foi uma das razões, né, que motivaram o sindicato, o RECAP, a fazer a campanha, e a Câmara abraçou isso, porque eu acho que é a nossa obrigação, né, em prestar esse serviço de utilidade pública. A partir de Campinas, esse assunto ganhou uma repercussão que nós achamos interessante também repartir essa informação, divulgar a campanha no âmbito do Parlamento Metropolitano, que reúne em 20 cidades da nossa região. Então o RECAP esteve presente e praticamente repetiu a palestra que fez aqui, mostrando os tipos de fraude, os riscos que tem, inclusive para a economia, porque na base disso, a razão disso é evasão de impostos, é pagar menos impostos. E isso afeta também a arrecadação do município, porque o imposto principal é o ICMS, e há uma estimativa do sindicato, junto com a Secretaria de Estado da Fazenda, que só no estado de São Paulo são 40 bilhões de reais no ano de impostos evadidos. Significa que 40 bilhões a menos nos cofres públicos. Para investimento. E 25% disso é dos municípios. Então, é um prejuízo também para as finanças municipais. Tá certo, então, presidente. E a gente está falando ainda do mês do meio ambiente. E na última semana tivemos aí por parte da Prefeitura de Campinas, em especial pela Sanasa, da entrega das trocas de redes e também do novo reservatório lá no Taquaral. O senhor participou disso, a gente lembra que, inclusive, o senhor tem sempre essa ligação lá, desde quando a gente tem a lei orgânica do município, que foi aí feita lá na década de 1990, tem ali o seu dedinho, né, presidente? Sem dúvida. Não, se preocupar com a preservação do meio ambiente, mais do que isso, com a preservação da água, é fundamental.
Nós vivemos, Mirna, numa região de escassez hídrica. Talvez as pessoas não se deem conta disso, mas hoje a disponibilidade hídrica na região de Campinas é inferior do que o Oriente Médio. Se todo mundo resolver consumir ao mesmo tempo a água, seca o rio, né? A gente não tem um lugar para ter a questão do reservatório. Então, né? Nós somos dependentes do sistema Cantareira, que armazena água bruta, água de chuva, e depois vai fazendo a vazão para abastecer todos os nossos municípios. Campinas retira 95% da água do leito do rio Atibaia. Se esse rio secar, 95% da cidade vai ficar sem água. E os outros 5% é do rio Capivari. A Sanasa ganhou o prêmio de melhor empresa de saneamento do Brasil, entre as cidades de mais de 500 mil habitantes. Completa 50 anos. E conquistou esse prêmio graças ao investimento que é feito, seja no tratamento de esgoto, nas estações de tratamento de esgoto, hoje que a gente nem chama mais de estação de tratamento de esgoto, é EPAR, é Estação de Produção de Água de Reuso. A qualidade que sai depois do esgoto tratado só não é potável, mas permite múltiplos usos, né? A qualidade da água no final do tratamento é maior do que capta do rio. Então essa é uma ação importante. Obviamente o tratamento de água de qualidade e a distribuição da água. Então um dos investimentos que a gente valorizou, esteve presente, foi no marco, quando a Sanasa atingiu 430 quilômetros de substituição de rede na cidade inteira, substituindo o antigo sistema, que era a rede de ferro ou de amianto, por um material novo que é PAD. Campinas já tem aí, inclusive, ela é um dos municípios que tem o menor índice de perda de água nessas redes. Sim. Com isso, vai reduzir mais ainda. Mais ainda. Hoje já em torno de 19% de perda. Significa assim, a água depois de tratada, até chegar na nossa casa, ela se perde por vazamento, rompimento, cerca de 19%. Já é um dos menores índices do Brasil, com certeza equivale à França, à Bélgica, índice europeu. Então a preocupação com a diminuição da perda é importante, mas outra ação da Sanasa foi ampliar os reservatórios de água tratada. Sim. São essas imensas caixas d'água, né? Mas hoje são reservatórios com capacidade de até 6 milhões de litros de água. Depois de tratada, essa água fica reservada para permitir, no caso de uma estiagem prolongada ou alguma necessidade de obra, né, você não interromper por 20 horas o abastecimento para as nossas cidades. Sim, a cidade tomou esse posicionamento lá na crise hídrica, apontando que tem essa necessidade de Campinas ter esse serviço. Em 2014, essa necessidade ficou mais evidente, né? Acendeu a luz de alerta e aí foram ampliados investimentos também para reservação. E nós temos insistido nisso, acompanhado, e fomos, enquanto Câmara, acompanhar também a entrega desses reservatórios. Teve do Taquaral, Satélite Íris, Campina Grande, teve uma na região da 31 de março, são 20 novos reservatórios. Então a gente fica feliz de morar numa cidade onde a nossa empresa, que é reconhecidamente competente, invista na segurança hídrica. São obras que as pessoas não veem. Substituição de rede debaixo da terra, mas a gente tem que divulgar porque elas garantem que a população possa... Quando a pessoa abre a torneira e vê que está tudo ok, nem sabe o que aconteceu antes, falta, né? Mas se falta, todo mundo percebe. E é uma forma também de contribuir com o meio ambiente, né? Porque você reduzindo perda, reservando, você exige mesmo a retirada do rio, né? E todos ganham com isso. Verdade. Presidente, nós já conversamos aqui no café sobre o projeto da mesa diretora, falando sobre essa questão dessa possibilidade aí de termos aqui o programa de residência para mestrandos e doutorandos. E esse projeto, a coisa está acontecendo. Conta para nós. Agora nós aprovamos no plenário, né, a instituição dessa Bolsa Residência, né? E com o objetivo exatamente de oferecer para as universidades a possibilidade de pesquisadores, seja de mestrado ou doutorado, venham contribuir com o trabalho da Câmara de Desenvolvimento do MECA, né, do Memorial da Câmara de Campinas.
Primeiro, assim, a recepção pelas universidades dessa iniciativa foi feita assim, com grande entusiasmo, né? A gente, depois da aprovação da lei, vai ter a tramitação, publicar o edital, a gente imagina que vai ter bastante gente interessada. E vai contribuir muito com esse serviço da Câmara de estruturar o MECA e divulgar aquela riqueza de informações históricas que estão nas nossas bibliotecas, nos nossos arquivos, para que a população possa conhecer um pouco mais da nossa história, para que os estudantes possam utilizar isso como objeto de estudo, né, os professores também, auxiliar. Eu acho que isso vai ser muito útil, né, para formar essa identidade e valorizar a imagem de Campinas, né, a consciência de saber quem nós somos e por que chegamos aqui. E também isso daí vai, de certa forma, expandindo mais o conhecimento para que as pessoas entendam que, por exemplo, por que nós estamos em tal patamar, como nós fomos assim, o que a cidade passou para estar hoje nesse ponto, né? Olha, na apresentação que nós fizemos para a reitoria da PUC, com todos os diretores de todas as áreas, até eu fiquei surpreso com o nosso pessoal da biblioteca, né, da diretoria do Centro de Documentação, fez, mostrando desde o início da Câmara, ainda no Brasil Colônia. Então, no Brasil Colônia, quando ainda era Dom João VI, né, a Câmara já existia e já tinha poderes para o desenvolvimento da cidade. Para quem não sabe, a Câmara antes era meio que prefeitura também, né? Não, era prefeitura e judiciário, né? A Câmara, era tudo. O intendente, na ocasião, ele tinha plenos poderes. Ele fazia a lei, fazia o papel da prefeitura e ainda mandava prender e soltar, a gente fala assim, né? Mas então nós temos um período da história com documentos que mostram essa Câmara e Campinas no período Brasil Colônia, depois no Brasil Império, quando se tornou Império, e depois no Brasil República. Então, essas documentações marcam com muita riqueza essas fases de desenvolvimento de Campinas e do Brasil. E tornar isso acessível para a população, principalmente para os estudantes, a gente acha que é importante, fundamental. Vai ser muito legal mesmo. Na última semana tivemos aí 2 reuniões extraordinárias para a votação de projetos que estavam na pauta. Um foi a questão do vencimento, né, dos servidores, que já teve lá um acordo salarial com os sindicatos, servidores municipais no caso, o bônus também para os servidores da educação e da FUMEC e o repasse ao Fundo da Criança, que é justamente para fazer um ajuste aí à lei federal que mudou e para que as ONGs possam, né, o terceiro setor que tem essa destinação, possa receber esse dinheiro. Fala um pouquinho para mim de como foi isso. Presidente. Bem, primeiro lembrar que assim, a Câmara, ela quando aprova o projeto de reajuste, né, do vencimento dos servidores, tanto do Executivo quanto do município, cumpre um papel final, né? Antes disso, houve todo um processo de negociação, sindicato, categoria, prefeitura. E, obviamente, que neste ano, por ser um ano de eleição e pelo período que nós estamos, a legislação proíbe, por exemplo, que todos os entes do Brasil, né, não é só Campinas, né, deem aumentos acima da inflação. Então, praticamente não é aumento, é só recomposição da inflação. Esse percentual 3,64 é o IPCA medido no período e o prefeito e o presidente da Câmara não pode fazer nada além disso nesse momento. É claro que na negociação salarial, os servidores tiveram outras vantagens e benefícios que não diz respeito a esse reajuste geral, né, dos salários. Mas nós aprovamos esse projeto e também o abono que vai ser concedido aos professores, né, todos os profissionais da educação. 14º, tipo um 14º. Tá. Na verdade, é aos profissionais da educação, tanto da Secretaria de Educação quanto da FUMEC, que também é uma justiça, um reconhecimento à importância, né, do trabalho que esses profissionais fazem, né, para a qualidade da educação que é prestada no município. Então, o prefeito mandou esses projetos, nós votamos em extraordinária, ainda para agilizar a aplicação dele, que os servidores o mais rapidamente possam acessar esses recursos. E o outro projeto, como você mencionou, foi um que autoriza
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a distribuir para as organizações da sociedade civil que têm projetos na área da infância e juventude, que trabalham com crianças e adolescentes, a acessarem os recursos provenientes da doação do imposto de renda e que estão no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e que dependia dessa regulamentação para poder fazer com que esse recurso chegue ao seu objetivo final, que são as entidades e, na ponta, as crianças e adolescentes atendidas nesses programas, né? Nós tivemos uma reunião antes com o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, da Integra, que é uma associação, uma entidade que reúne todas as organizações da sociedade civil que trabalham nessa área, também com um representante da FEAC e com a secretária municipal de assistência, sua equipe técnica. E ali a gente combinou de dar celeridade, porque a gente precisava aprovar esse projeto antes do recesso parlamentar de julho, porque após a aprovação da lei, o fundo ainda terá que adotar algumas providências que competem. O Conselho Municipal, o CMDCA, tem que adotar algumas providências que são de competência deles, para que o mais breve possível esse recurso possa passar para as entidades. Então, por essa razão, fizemos essas 2 reuniões extraordinárias. Temos mais alguma extraordinária prevista ainda para esse semestre? Não, não. Porque eu acho que nós conseguimos esgotar a pauta, aprovar todos os projetos de interesse da cidade e da população que estavam tramitando e que exigiam alguma urgência. Nós temos outros projetos ainda tramitando, obviamente, na casa, passando pelas comissões, mas que não há urgência, né, que justifique uma sessão extraordinária. Presidente, muito obrigada. Um bom dia. Para você também. Bom dia. Um bom dia para você também de casa.